A graça e a paz de Cristo Jesus, amados. Uma semana se passou, estamos aqui novamente para ministrar o ensino da Escola Bíblica Dominical para vocês, dar continuidade ao assunto que demos início na semana passada, que é aprendendo a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, queremos pedir para você, antes de mais nada, dê o seu like no vídeo aí, aqui a mídia pede para falar isso. Convide seu familiar, seu amigo, seu parente, para assistir junto com você esse ensino da Palavra de Deus. Bom, vamos dar continuidade, irmãos. Uma breve recapitulação para que você possa relembrar tópicos importantíssimos desse estudo, desse ensino. Falamos em Romanos 8,14, o texto, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Semana passada falamos que para carregarmos a identidade de filho de Deus, sermos reconhecidos como filhos de Deus, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque senão, eu falei sobre muitos anos escravizados, né? Muitos crentes escravizados pelo pecado, escravizados pelos seus sentimentos, escravizados por mágoas, decepções, por desejos que não são de Deus, e não são reconhecidos, não se comportam como filhos de Deus, né? Mas se comportam como escravos. Falei também por causa da falta de maturidade espiritual, como Gálatas 4, meninos na fé, enquanto o menino, né, o herdeiro for menino e nada difere do escravo. Citei Gálatas 5,25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E naquela oportunidade falei que viver no Espírito é quando passamos a receber a vida de Deus em nós, recebemos Cristo, o seu Espírito de vida, seu Espírito Santo passou a habitar em nós, passamos a viver no Espírito, pelo Espírito, através do Espírito Santo. E também, se vivemos no Espírito, precisamos andar no Espírito. Eu expliquei, né, andar no Espírito é o caminho que Deus, através do seu Espírito Santo, traça para nós. E andar no Espírito é estarmos sendo levados a andar neste caminho, a sermos guiados neste caminho que o Espírito Santo está nos projetando, nos mostrando, nos apresentando. Então, viver no Espírito é quando você recebe Cristo, recebe a vida de Deus em você. E andar também no Espírito é você aprender a ser guiado no Espírito, a andar no caminho que o Espírito Santo tem traçado para nós. Passa para mim, por favor. Viver no Espírito, a explicação, eu falei de Efésios 2:1-5, pode passar. Andar no Espírito relacionado com ser guiado pelo Espírito, já falei. E eu trouxe duas definições aí básicas, genéricas, sobre o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo, ou andar no Espírito, é aprender a andar em relacionamento com o Espírito Santo. Aprender a andar em relacionamento com Deus. A outra definição foi sair da escravidão do pecado, da concupiscência da carne para a liberdade em Cristo. E nós fizemos algumas explanações sobre isso. Não vou fazer agora, passo ao próximo. E nós terminamos neste slide. Como ser guiado pelo Espírito Santo. Tá bom, pastor, agora entendi, agora eu preciso aprender, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Como então eu vou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Primeiro, deixa que eu passo agora, através da Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos mostra o que está no coração de Deus, nos mostra o desejo de Deus, nos mostra a direção que Deus tem para nós. A Palavra de Deus. Precisamos conhecer a Palavra de Deus. Precisamos conhecer a Palavra de Deus. Eu chamei a atenção dos irmãos, puxei a orelha dos irmãos para valorizar o ensino da Palavra. A segunda maneira como podemos ser guiados pelo Espírito Santo é através do testemunho interior. O que é esse testemunho interior? Eu vou explicar para vocês, né, com mais detalhes. O testemunho interior. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Como nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo? Pela palavra, seguindo a palavra de Deus e seguindo aquilo que o Espírito Santo vai nos ditando, trazendo através do nosso testemunho interior. Eu vou explicar com detalhes o que é esse testemunho interior, o Espírito Santo falar com você no seu interior. Então vamos lá. O primeiro é a palavra de Deus. Como ser guiado pelo Espírito Santo? Através da palavra de Deus. Salmo 119, verso 105 vai dizer para nós: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os pés e luz para o caminho é a palavra de Deus. Então, pela palavra, é a palavra que ilumina,
É a palavra que traz luz para você andar no caminho que Deus, através do seu Espírito Santo, está traçando para você. É a palavra que ilumina, é a palavra que é a luz, que é a lâmpada para iluminar o caminho da verdade, da vontade de Deus, da vontade do Espírito Santo de Deus, para você andar nesse caminho. É ela que ilumina, é ela que mostra, é a palavra de Deus que mostra, que ilumina esse caminho que Deus deseja que andemos nele. Então, ser guiado pelo Espírito Santo, andar no Espírito Santo, é pela palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá? Outro texto que nós botamos aqui, Efésios 4, 14 ao 15, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse texto tem tudo a ver com a explicação que trouxemos sobre os crentes que andam se escravizando, que andam escravizados, que não se sentem totalmente livres ou libertos, porque não seguem a verdade. Qual é o segredo? Para que não mais sejamos como crianças, arrastados por qualquer vento de doutrina, de um lado para o outro, pelas ondas, por palavras de pessoas astutas, que induzem ao erro, pessoas influenciadas, pessoas usadas pelo diabo, que vão te levar a errar, vão te levar a pecar. Como não ser levado por essas astúcias? Como não ser levado por essas ondas de doutrinas? Como não ser mais crianças? Porque a criança é facilmente levada por qualquer um, porque não tem discernimento, porque não tem entendimento, Mas como então nós não sermos levados por essas ondas de doutrinas, por pessoas astutas, pelos erros, levado ao erro? Como? Seguindo a verdade em amor. Antes, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E nós já trouxemos vários estudos aqui, irmãos. Só você ir lá no nossos arquivos, você vai lá ver o estudo crescendo, alcançando maturidade na palavra, crescendo na graça, no conhecimento da verdade. Tem vários estudos aí para você ver como é que a gente faz isso. Seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não foi ou não? Alguém tocou sem querer e passou para mim. Então, é seguindo a verdade. E eu vou falar, esse verbo seguir no grego é dioquete. Dioquete no grego é você empenhar todos os teus esforços para capturar algo. É você se dedicar, é você se esforçar ao máximo, para você alcançar alguma coisa, é você verdadeiramente empenhar todos os seus esforços para capturar alguma coisa. Esse é o sentido de seguir, que é dioquete. Dá para não... Alguém está mexendo aí, não é para mexer, eu que estou mexendo aqui, está me atrapalhando. Deixa eu dar um slide ali, volta aqui. Então, seguir é você empenhar todo o seu esforço, é você correr atrás, é você perseguir, é você buscar com toda a tua força, capturar aquilo que você precisa. Seguir a verdade, a palavra, em amor. Então, a palavra é fundamental, amado, para que você possa ser guiado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é fundamental para você andar no Espírito de Deus. Como é que eu vou saber? E eu já falei uma vez disso. Não deixa de ser, o pecado não deixa de ser pecado porque você não conhece ou não sabe que é pecado. Vou repetir. O pecado não deixa de ser pecado pela falta de conhecimento sua, ou por sua falta de conhecimento. Por exemplo, adultério é pecado. Mas está na Bíblia. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Mentira é pecado.
Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Está lá. Ah, mas eu minto. Você é um crente que, mas não sabe, está na Bíblia. Ah, pô, eu não sabia. Embora você não saiba, não vai deixar de ser pecado. Você estará pecando da mesma maneira. Então, por isso que Oséias, o profeta, vai dizer que o povo se corrompe, o povo perece por falta de conhecimento. Precisa conhecer a verdade. Você precisa seguir a verdade. Então, seguindo a verdade, empenhando todas as forças para capturar aquilo que a palavra de Deus conseguir alcançar, o que a verdade da palavra de Deus deseja para você e diz, é que você vai andar no Espírito e você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Então, palavra, irmãos, Bíblia, palavra de Deus. Ah, pastor fulano, apóstolo fulano, bispo fulano, falou para mim que se eu fizer isso, eu vou estar pecando contra Deus, ou se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Meus amados, se o bispo fulano, o pastor fulano disse, é o que a Bíblia diz, então a Bíblia é a verdade. Mas o que ele está dizendo não é a verdade da palavra, não é a palavra de Deus que está dizendo, a palavra de Deus não diz isso, então não é verdade. Nós precisamos seguir a verdade. E a verdade, para ser verdade, tem que estar, em consonância com a palavra de Deus. Então, o pecado não deixa de ser pecado por sua falta de conhecimento, porque você desconhece, porque você não conhece as Escrituras. Então, uma coisa que eu não falei na aula passada, eu vou falar agora para você. Em Efésios 2, versículos 1 ao 5, fala que nós demos a explicação de aquele que vive no Espírito, precisa andar no Espírito. Quando você recebe Cristo, amado, e Efésios 2 explica isso, quando a gente andava nos nossos delitos, nossas transgressões, nossos pecados, nós andávamos segundo o curso desse mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, segundo aquilo que o mundo ditava. Nós éramos tidos como filhos da desobediência, filhos da ira, porque andávamos em desobediência, mas quando recebemos Cristo, agora precisamos andar na verdade, precisamos seguir a verdade, precisamos andar no Espírito, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque uma coisa é fato, amado, nós precisamos viver no Espírito. Uma coisa é fato, nós que recebemos Cristo Jesus, que passamos a ser a habitação do Espírito Santo, se você realmente aceitou Jesus, se você realmente passou a ser templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo realmente, verdadeiramente passou a habitar dentro de você, você jamais vai querer errar. Isso não significa que você não vai errar, mas você não vai desejar errar, você não vai mais desejar pecar, você não mais vai desejar andar segundo o curso do mundo, segundo a concupiscência da sua carne. Você não mais vai desejar se inclinar para a carne, mas você vai desejar se inclinar para o Espírito, se verdadeiramente você é salvo, se verdadeiramente o Espírito Santo habita em você. Aí está o calvinista prega muito isso, que ele fala que aquele que é salvo não perde a salvação, beber água aqui na minha garrafa do Flamengo, já para aparecer para você. Calvinista fala isso, que a responsabilidade para ele é maior, porque se você diz que é salvo e não pede salvo, você precisa andar como salvo, você precisa agir como um salvo. Então aquele que é salvo não tem mais desejo de pecar, ainda que ele possa cair no pecado, mas ele não tem mais desejo de pecar. Essa é a diferença. Ele precisa desejar se inclinar para a verdade, se inclinar para o Espírito Santo. Então, quem é salvo, vai desejar ser guiado pelo Espírito Santo. Quem é salvo, vai desejar se inclinar para o Espírito Santo. Então, esse ensino, esse estudo, é para fortalecer esse desejo, para avivar esse desejo de Deus na sua vida, de você se inclinar para o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Então pode passar aí para mim. Não, eu passo. Eu que passo. Não se metam, eu que passo. Aprendendo a ser guiado pelo Espírito Santo. Efésios 4, 17 ao 18 fala assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Não andeis mais como andam também os outros gentios, aqueles que não têm
aliança com Deus, aqueles que não são salvos, aqueles que não receberam o Espírito Santo, não andem mais como gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância, por ignorar, por desconhecer, né? Pela ignorância que há neles, desconhecer a verdade da palavra de Deus, pela falta de conhecimento que eles têm da palavra, da verdade de Deus, pela dureza do seu coração. Então, para eu andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, que é a primeira forma de eu andar, de eu ser guiado pelo Espírito, é obedecendo a palavra de Deus, é ouvindo e seguindo a verdade da palavra de Deus. É a primeira maneira e mais enfática de nós sermos guiados pelo Espírito Santo, é seguindo a verdade da palavra de Deus. Se você que é crente, salvo, endurecer teu coração, como os gentios fazem, você não vai ser guiado pelo Espírito. Se você endurecer seu coração, a única maneira de Deus não operar é você endurecendo seu coração. Mateus 13 vai explicar para nós que Jesus deixou de operar muitos milagres em Caná da Galileia, por causa da dureza do coração dos homens. Muitos milagres na sua cidade deixou de serem realizados pela dureza do coração do povo. Então, você não pode endurecer o coração, porque se você endurecer o coração para a verdade da palavra de Deus, vou dar um exemplo, eu quero me separar da minha esposa, essa é a sua vontade, essa não é a vontade de Deus, essa é a sua vontade, e Deus fala para você na sua palavra, aquilo que Deus uniu, o homem não separe, cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, vós sois uma carne só no Senhor. Enfim, em vários textos você vai ver que casamento é uma instituição que Deus criou, que no coração de Deus é para até que a morte o separe. Aí vai você na sua dureza, na dureza do seu coração, eu quero me separar, eu não quero mais viver isso. Eu quero dizer para você que você está endurecendo seu coração para a verdade da palavra de Deus. Você está endurecendo seu coração para aquilo que é o desejo de Deus, porque esse não é o desejo de Deus, isso não é a verdade da palavra de Deus, isso não é o que a palavra te orienta, isso não é o que Deus deseja para você, é o que você, o seu coração, o seu desejo quer, e não o que Deus quer. Então você está endurecendo o teu coração para a verdade da palavra de Deus. Então quando você faz isso, você se inclina para a carne e rejeita o Espírito, você se torna inimigo de Deus, porque a inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Entenebrecido no entendimento. Então, para você ter entendimento, para você ter conhecimento, você tem que estudar a palavra, tem que meditar na palavra, tem que conhecer a verdade, tá bom? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, sobre essa fase do endurecimento do coração e você se inclinar para a carne e não para o Espírito. Aprendendo a ser guiado pelo Espírito Santo. Salmos 32 vai dizer para nós, versos 8 ao 10, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Como é que Deus nos instrui, nos ensina, nos mostra o caminho que devemos seguir? Palavra de Deus. Você quer ter sucesso no casamento? Palavra de Deus. Quer ter sucesso nos relacionamentos? Palavra de Deus. Quer ter sucesso na sua vida profissional? Palavra de Deus. Quer ter sucesso, na criação dos seus filhos? Palavra de Deus. Eu instruirei e eu ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam, como é que Deus nos aconselha? Pela palavra. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. O que o texto está falando agora? Deus não quer nos tratar como cavalos e burros, que só obedecem, quando são obrigados, com as rédeas, quando são controlados por freios. Deus nos deu livre-arbítrio, amados. Deus quer que nós seguimos a sua verdade, como falou em Efésios capítulo 4, verso 14, em amor. Nós vamos seguir a palavra, vamos obedecer a palavra, seguir a verdade em amor. De que maneira? Em amor.
Nós fazemos porque amamos a Deus acima de tudo. Nós fazemos porque amamos ao Senhor, amamos a verdade dEle. É por amor. Deus não nos trata e não quer nos tratar como cavalos e burros, porque o cavalo e burro só obedecem com freios e rédeas, e não é dessa maneira que Deus nos quer nos tratar. E tem muito crente se comportando como cavalo, como burro, sem ofensa, tá, irmãos? Mas é a palavra, tá? Enfim, aí o texto continua: muitas são as dores dos ímpios. Aí ele faz uma comparação: muitas são as dores, os sofrimentos dos ímpios. Eles têm dor, eles sofrem muito por falta do entendimento, do conhecimento da verdade, por não serem instruídos no caminho, ensinados no caminho da verdade de Deus, por não serem guiados pelo Espírito Santo, por não andar no Espírito. Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Como é que você confia em Deus? Obedecendo a sua palavra. Opa, eu não quero, mas se Deus quer para mim, eu vou querer o que Deus quer para mim. Eu não vou querer o que a minha carne, o meu sentimento, a minha vontade própria quer. Eu vou querer o que a vontade de Deus, o que a palavra de Deus quer para mim. Então isso é confiar nele. Então os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Não, mas aqui, os que confiam nele, Deus, através da sua bondade, protege esses, porque a palavra de Deus não volta vazia. Confia na verdade da palavra, confia no Senhor, confia na sua palavra, porque para você que confia na palavra, você terá o alento de Deus, você terá a resposta de Deus, você terá o agir de Deus, você terá a bondade de Deus manifesta, te protegendo, te guardando todos os dias. Amém? Como ser guiado pelo Espírito Santo? Então eu falei pela palavra. Pela palavra é a principal forma de você ser guiado pelo Espírito Santo, andar no Espírito Santo. É seguir a verdade em amor. É lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. Deus quer se relacionar conosco por amor. Deus quer que sigamos a sua palavra, a sua verdade em amor. Deus quer que obedeçamos a sua vontade em amor. Entendeu? Nosso relacionamento com Deus precisa ser em amor, porque amamos a Deus acima de tudo. E a outra maneira de sermos guiados pelo Espírito Santo é através do testemunho interior. O que é esse testemunho interior? A Evelyn, no início aqui, quando a Evelyn chegou para nós: pastor, como é que Deus fala com o senhor? Como é que é isso aí? O senhor fala: Deus falou comigo. Você ouviu a voz de Deus? Como estou falando, eu lembro muito bem, é muito engraçado, né? O testemunho interior. O Espírito Santo passou a habitar em nós, e o Espírito Santo, ele fala conosco através do nosso espírito. É a voz interior. Eu não ouço a voz de Deus como a maioria dos irmãos que são usados, né? Não é como, pode até acontecer de alguém ouvir o sopro de Deus, como em sonho. Em sonho, eu já tive sonhos, não um apenas, mas vários sonhos, em que ao longo da minha caminhada, eu ouvia Deus falar comigo, como a voz de um homem, como a voz de uma pessoa, falava comigo, no sonho. Mas eu nunca tive essa experiência estando acordado. Então a voz de Deus, o testemunho interior, é a voz de Deus dentro de nós, é o Espírito Santo falando com o nosso espírito. Eu vou explicar melhor isso. Vamos lá. Nós explicamos na aula retrasada, eu e a Fátima, quando falamos sobre a batalha espiritual que se trava na mente, nós falamos que nós cremos, à luz da palavra, que nós somos tricotômicos, e Deus conserva nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis, Então, nós somos como a Trindade, o Deus triuno. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O Deus é triuno, nós também somos tripartes, tricotômicos, corpo, alma e espírito. Então, nós explicamos, eu vou explicar novamente para você, para que você entenda melhor esse conceito de testemunho interior. Nós explicamos, e a palavra nos ensina, que quando nós recebemos Cristo, o nosso espírito é automaticamente regenerado através do Espírito Santo que vem habitar dentro de nós. Então o espírito é regenerado, ponto. Depois é um processo. A regeneração, ela se dá no processo de glória em glória, de fé em fé, da alma e do corpo. A alma, nós explicamos, é onde reside, a nossa alma é onde reside nossos sentimentos, nossos desejos, nossos pensamentos, mente
mente, pensamento, desejos, sentimentos, alma, espírito. O que primeiro o Senhor faz, através do nosso espírito, nos regenerar. O Espírito Santo vem e regenera o nosso espírito. E nós vamos aprender a luz da palavra, que é através do nosso espírito que o Espírito Santo fala, se relaciona, se comunica. Então, o espírito é onde o Espírito Santo se comunica conosco. Alma é a reação do corpo em sentimentos, motivações, pensamentos, está na alma. E o corpo é o corpo físico, é o externo que aparece, vai refletir o externo, o exterior, o corpo físico, vai refletir o que a alma vai ditar, o que a motivação ou o desejo da alma vai ditar para o corpo. Então vamos lá, dentro dessa explicação, vou dar um exemplo para você entender melhor. Está lá, olha bem para a tela aí, o Espírito Santo de Deus falando com o teu espírito. Filho, é a voz interior. Minha palavra condena isso, filho. Não faz isso não. Porque se você se prostituir, você vai pecar. Está lá o Espírito Santo falando com o teu espírito, te ajudando, porque é o Espírito Santo que nos ajuda. Ele que intercede por nós. Ele nos fortalece, Ele é o nosso paracletos, Ele nos ajudando o tempo todo, nas nossas fraquezas, como a Bíblia fala, é o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, o Espírito Santo está falando a você lá, através do teu espírito, filho, não faz isso. E você sabe, todo mundo sabe, quem tem Deus na sua vida, o Espírito Santo, todos nós sabemos o que é correto, o que não é correto, todo mundo sabe, aquela voz interna, interior fala, isso não é correto, porque assim, é a maneira que Deus vai falando conosco. A voz interior, o Espírito Santo falando com o nosso espírito, muitas pessoas, como eu falei, eu citei o exemplo da irmã, acham que tem que ouvir, vem uma voz forte, está falando contigo aqui no teu ouvido, ou sobrenatural, ou desceu aqui um anjo, e você está vendo um anjo, e o anjo falando com você da parte de Deus, isso é ouvir a voz de Deus. Não, amados, nós todos conhecemos o que é certo, o que é errado. Todo mundo sabe o que é certo, o que é errado. E ouvir a voz de Deus, testemunho interior, o Espírito Santo testificar com o nosso espírito internamente, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Você sabe que se você se prostituir, é errado diante de Deus. E lá, aquela voz interior, é o Espírito Santo falando com você, filho, está errado. Está errado. Todo mundo sabe. Aí é o seguinte, irmão, lá na voz interior, Deus falando com o teu espírito, qual é a reação da sua alma? Aí que é a divisão. A alma, onde residem os sentimentos, os desejos, os pensamentos. Primeiro, Deus está falando para você não se prostituir. Você precisa ter domínio próprio que o Espírito Santo produz em você. É fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Fruto do Espírito, domínio próprio. Não, Deus, eu não posso ficar pensando naquilo que não te agrada. Eu não posso ficar pensando naquilo que não é da tua vontade. Porque se eu pensar aquilo que não te agrada, se eu alimentar meu pensamento, minha mente com aquilo que não glorifica a Ti, Senhor, automaticamente eu vou desejar isso. Eu vou desejar aquilo que o Senhor não quer. O Espírito Santo está falando com o teu espírito, filho, não é isso que eu quero para você. E o que você tem que fazer? Aí que está, irmãos, a inclinação para a carne ou a inclinação para o espírito. Ou eu me inclino para o espírito e falo, não quero mais pensar nisso, eu não vou ocupar minha mente com essas coisas que não glorificam a Deus, eu não quero mais pensar, porque se eu pensar eu vou desejar aquilo que não é de Deus. Ou eu me inclino para o espírito e falo, não quero pensar, não quero sentir, não quero ter esse desejo de fazer aquilo que é da minha carne, não é do Senhor. Eu me inclino para o espírito e começo a me relacionar com o Espírito Santo. O Senhor está falando comigo, vou orar, vou chorar aos pés do Senhor, vou jejuar, para que eu possa me inclinar para o Espírito, ou eu me inclino para a carne. Enfim,
O Espírito Santo, naquele testemunho interior, na voz interior, está falando comigo: filho, isso não me glorifica, isso não é de Deus para você, você sabe que está errado. Ou eu me inclino para a carne. Não, continuo alimentando meu pensamento, continuo alimentando meu coração, meus sentimentos, meus desejos com aquilo que não é de Deus, e vou me inclinar para a carne, porque é o reflexo. O Espírito vai se inclinar para o Espírito Santo ou para a carne. Aí a alma vai alimentar o desejo da carne, ou a alma vai alimentar o desejo de Deus. Sentimentos, meus sentimentos precisam ter o sentimento de Deus. Aí vai refletir no corpo físico, aí vai refletir nas minhas ações. O que eu penso alimenta meus sentimentos, meus desejos, e vai refletir no meu corpo físico, naquilo que eu faço, nas minhas ações. Se o que eu penso, eu desejo, porque se eu penso, eu vou alimentar desejos naquilo que eu penso, não for de Deus, o meu corpo vai pecar, vai agir de maneira que eu vá errar e pecar contra Deus. Mas se que eu penso e alimento e desejo, e alimento meu desejo daquilo que é a vontade de Deus, me inclinando para o Espírito, o meu corpo físico vai agir, né, de acordo com aquilo que Deus deseja. Meu testemunho vai ser um testemunho de filho de Deus, senão vai ser um testemunho de escravo. Está claro isso? Essa divisão, essa explicação perfeita, nunca vi ninguém explicar tão perfeitamente quanto eu. Brincadeira. Mas é isso que acontece, é a luta diária da carne contra o Espírito. O Espírito Santo está dentro de você, aquela voz interna, o teu testemunho interior. Deus está falando com você. Você sabe o que é certo e você sabe o que é errado. Você tem o Espírito Santo, você sabe. O Espírito Santo está falando dentro de você: filho, isso não é meu. Filho, não faz isso. Você sabe: ai, filho, não trata fulano dessa maneira. Filho, não despreza fulano, porque eu não desprezo você. Filho, aquele que diz que ama seu irmão, mas o aborrece, é mentiroso. Filho, filha, então, se inclina para aquilo que eu estou te falando. Aí você tem duas opções, irmão. Você tem duas opções. Ou você vai se inclinar para aquilo que o Espírito Santo está falando para você, né? Ditando para você, ou você vai se inclinar para a carne. A escolha é sua. Deus não nos trata como cavalos ou burros, que só funcionam com rédeas e freios, mas Deus quer que sigamos a sua verdade em amor. Então, testemunho interior, voz interior, o Espírito Santo falando com você lá dentro, e você sabe que é Deus falando, você sabe, é o conhecimento, ouvir a voz de Deus, é você ouvir através do conhecimento o que é certo e o que é errado. Deus está falando, isso é certo, não, Deus, isso é errado. Nem amar aqueles que vos aborrecem, amar. Eu vou agir me inclinando para o Espírito, eu vou amar meu irmão, mesmo se ele me aborrecer, mesmo se ele me magoar, vou continuar agindo com amor. Ah, pastor, mas eu sou carne, é fácil falar. Não, amado, por isso que eu estou falando para você, aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo, aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque se você aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, você jamais será escravizado por vícios, você jamais será escravizado por sentimentos, por mágoas, decepções, jamais. Tudo isso será incapaz de te escravizar ou de te aprisionar, de te fazer parar, de te fazer travar na caminhada, no teu chamado. Que isso? Você é guiado pelo Espírito, você anda no Espírito, você vai passar por cima disso com amor, louvando, adorando a Deus, porque você segue a verdade, porque você segue a voz do Espírito Santo que fala ao teu coração, você é guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então está bem clara aí a nossa explicação. Vamos lá, vamos antecipar, vamos adiantar, porque já está mais de 30 minutos, me falaram como ser guiado pelo Espírito Santo. Vou aqui seguir os slides, se funcionar, está apontando direitinho, aí não está funcionando. Vou deixar já os dois aí, pode projetar os dois para a igreja. Olha, aí está me enrolando, está alguém apertando de fora, aperta aí. Fui eu que apertei mais, volta aí, isso, obrigado. Como ser guiado pelo Espírito Santo? Através do testemunho interior. Olha só, eu falei que é a voz de Deus interna falando com o nosso espírito. Romanos 8,16 explica para nós: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. A testificação é através do nosso espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O relacionamento do Espírito Santo de Deus é com o nosso espírito, ele fala com o nosso espírito. O Provérbios 20:27 vai dizer para nós: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, onde Deus acende a sua luz.
é onde Deus acende a sua vontade, onde Deus acende o seu querer, né? Onde Deus acende da sua direção, né? A sua verdade, é no Espírito, a qual examina o mais profundo do seu ser. Então Deus se relaciona através do nosso Espírito, o Espírito Santo se relaciona conosco através do nosso Espírito. Então esse é o testemunho interior, aquela voz interna, que não é uma voz que você está vendo soprando no teu ouvido, mas é aquela voz interior, que você sabe que é Deus falando. A gente vê vários pastores aí, como Luciano Subirá, um homem de Deus, né, e boa parte desse ensino pegamos através dele. Vê outra pastora maravilhosa que também nos instrui muito nesse assunto, é a pastora Joyce Meyer, muito boa também, que explica muito bem essa voz interior, esse testemunho interior, e vários homens e mulheres de Deus que ao longo da nossa caminhada nós conhecemos e testemunhamos várias experiências com essa voz interior. Nós também, eu falei para os irmãos, nós temos essa experiência, nós precisamos viver essa experiência desse testemunho interior, dessa voz de Deus dentro de nós, dessa voz de Deus no nosso espírito. Precisamos identificar, reconhecer essa voz de Deus, que muitas vezes vai nos conduzir verdadeiramente a fazer aquilo que Deus deseja. Então muitas experiências são relatadas, né, dessa voz interior, e é pela fé que fazemos, né, irmãos? É sempre pela fé. E nós queremos motivar os irmãos a viver essas experiências, porque Deus se revela, Deus fala, né? E como é que eu vou intensificar, como é que eu vou amadurecer, como é que eu vou avivar esta voz interna, como é que eu vou ter mais sensibilidade a esta voz interna de Deus no meu coração, na minha vida, no meu espírito? Como? Se relacionando com Deus, amado. Quanto mais relacionamento com Deus você tiver, quanto mais você orar em línguas. Eu trouxe um estudo sobre oração em línguas, poderoso, irmãos. Orar em línguas, vá lá, oração em línguas, estude lá, não vou explicar para você não, vai lá no estudo, oração em línguas, os dons espirituais, oração em línguas. Paulo vai glorificar a Deus por orar mais em línguas do que os irmãos da igreja de Corinto, né? Eu louvo a Deus por orar mais em línguas do que vós. Oração em línguas é algo poderoso, que nos faz ter relacionamento com Deus, nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Oração, né? Não só oração em língua, mas também oração, jejum, né? O jejum é você se consagrar a Deus, é você ter relacionamento com Deus. Irmãos, jejum, eu vou jejuar para que fulano seja curado. Não, você vai jejuar para ter relacionamento com Deus. No jejum, que é o teu relacionamento com Deus, que é a tua comunhão com Deus, é a tua sensibilidade com o Espírito Santo, é que você vai orar por alguém que está enfermo, que você vai orar por qualquer outro motivo. Mas o jejum, o motivo é você se relacionar com Deus, é você anular a sua carne para que o Espírito Santo seja avivado dentro de você, para que o teu espírito possa ter mais sensibilidade ao Espírito Santo que habita dentro de você. Esse é o motivo do jejum. Agora, no jejum você vai orar por vários motivos. Qual o jejum? Nós estamos jejuando, a igreja está jejuando, jejuou, né? Até ontem, até anteontem, sexta-feira. Até sexta-feira de semana retrasada, né? A igreja jejuou. Então, a igreja jejuou por qual motivo? Para ter relacionamento com Deus. E no jejum a gente orou pelos enfermos, pela nossa nação, né? Para que Deus possa enviar cura, por aí vai. Então o jejum é para você ter relacionamento com Deus. E no jejum você vai orar por algum motivo. Então, é dessa maneira que Deus vai falar com você, através do Espírito Santo, falando com o teu espírito. Você precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa buscar a Deus em relacionamento, para que você tenha mais sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de você identificar, não é Deus falando comigo, não, isso é Deus falando comigo. Tá bom? Então vamos lá. Depois de ter me enrolado um pouco, só a mídia que sabe, aprendendo a ser guiado pelo Espírito Santo. Primeira Pedro 2, 15 a 16, quando eu falei que a gente sabe o que é a vontade de Deus, né, amados? A gente reconhece aquela voz interior, e a voz interior é você saber o que é certo, o que é errado, você sabe o que é. O Espírito Santo fala, ouvir Deus significa que você tem o conhecimento sobre o que você deve ou não deve fazer, você sabe o que você deve, o que não deve fazer, o Espírito Santo está lá dentro falando com você, né? Mas existe também a maneira da paz interior que reina em nossos corações, né? A paz interior. Se alguma coisa não te traz paz,
não vem de Deus, não me trouxe paz, mas aquela paz interna, aquela paz interior, que o crente sabe como é. Não, isso não me trouxe paz, não trouxe paz. Aquilo que vem de Deus tem que nos trazer paz, aquilo que vem de Deus nos traz paz, e eu vou explicar um pouco sobre isso, sobre essa paz, que é o testemunho também interior, e tem a ver com aquela tricotomia, né? Nós vivemos no fruto do Espírito, porque paz é fruto do Espírito Santo, e esta paz, ela vai inundar nossa alma, para que os nossos desejos, nossos pensamentos coadunem, estejam de acordo com aquilo que é o desejo de Deus. Ainda que muitas coisas que Deus nos mande fazer, seja algo para nós, Senhor, misericórdia, me ajuda, eu não tenho facilidade de fazer isso, Senhor, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo, na vontade de Cristo para você. Então é sobre isso. Filipenses 4,7 fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mente em Cristo. Aquela paz de Deus que reina dentro de você, ela vai guardar você, né? Vai guardar sua mente e seu coração. O que é mente e coração, que nós explicamos na tricotomia? Dá para voltar a caminhar, por favor, naquele slide, depois você volta para isso aí, da tricotomia. O que é, bota para a igreja aí, pode botar só para a igreja, para mim pode deixar aqui naquele slide, bota só para a igreja aí, corpo, alma e espírito. O que é paz interior? O que é a paz que excede todo entendimento? Ela vai guardar o quê? Os nossos corações e mente. Corações são sentimentos, mente é o pensamento, é a alma. É a alma, é onde está a nossa alma, é onde reside na nossa alma, pensamentos, sentimentos, é a alma. Então, a paz que excede todo entendimento vai guardar nossa alma, em Cristo, em fazer a vontade de Cristo, em obedecer a Cristo. Lembra da explicação que eu fiz? O Espírito Santo fala com o nosso espírito, e ali vai mexer nos sentimentos, nossos pensamentos, que estão na nossa alma. Quando fala assim, Salmos 42, por que está abatido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Olha que coisa linda, como a palavra se completa. Quando a palavra do Senhor fala em Filipenses 4,7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, né, em Cristo Jesus. Essa palavra, guardará os vossos corações em Cristo Jesus, é para que nós possamos confiar. O verbo guardar no grego, no original, é prourel. Prourel significa confiar. Então, a gente aprende a confiar na palavra de Deus, aprende a confiar em Deus. Precisamos guardar é confiar na palavra, guardar o nosso coração, nossa mente, nossa alma estará confiada em Cristo, na verdade de Cristo, na palavra do Senhor, naquilo que Ele está dizendo para nós, na sua palavra, naquela voz interior. Nós, que é a vontade de Deus, e a voz interior de Deus jamais vai estar deseixada, né, com a palavra de Deus, que fique bem claro. Então, amados, nós precisamos confiar na palavra. Guardar o coração e mente é confiar nossos desejos, nossas vontades, nossos pensamentos estarão confiados em Deus, em Cristo, na palavra do Senhor. Senhor, eu não quero, Senhor, Tu sabes o quanto eu tenho sofrido, Tu sabes, Senhor, o quanto eu tenho sido magoado, minha carne não quer, mas eu sei que Tu queres isso para mim. Tu queres que eu ame meu próximo como a mim mesmo, Tu queres que eu ame meu próximo como Jesus me ama. Então, Senhor, eu vou fazer a Tua vontade, não vou fazer a minha vontade. O meu desejo não é satisfazer os desejos da minha carne, mas satisfazer os Teus desejos, Pai. Então, vou me inclinar para o Teu Espírito, vou ser guiado pelo Espírito Santo, e vou amar meu próximo como o Senhor me ama, como o Senhor deseja. E aí, amados, vou estar guardado, meu coração e minha mente vão estar guardados, confiados na palavra de Deus. É o que o Senhor quer, então eu vou fazer, porque eu sei que o Senhor sempre tem melhor para mim. Que se eu fizer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Espírito Santo está dizendo pela palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo está dizendo, então eu vou fazer, porque eu sei que é o melhor para mim. Isso é guardar, isso é confiar, isso é prorel, confiar na palavra de Deus. Por isso que naquele texto nós projetamos aí de Salmos, né, a bondade de Deus nos protegerá, nos protege para aqueles que confiam no Senhor. Falando da diferença, né, que o ímpio sente dor, porque ele não se inclina, né, para obedecer à voz do Senhor, seu entendimento está entenebrecido, naquele texto. Então, confiamos nele, é confiar na palavra dele, naquilo que o Espírito Santo está dizendo para nós. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5 vai dizer para nós também, né, todo argumento, toda altivez que se levantar contra o conhecimento de Deus, tudo aquilo que se levantar contra o conhecimento de Deus, contra a palavra de Deus, aí nós precisamos ter a nossa mente, levarmos cativo todo pensamento, para esse pensamento se tornar obediente a Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5.
Então, todo pensamento que tivermos, que porventura seja contrário à vontade de Deus, nós temos que levar esse pensamento cativo à obediência a Cristo, à obediência à palavra de Cristo, à obediência à palavra de Deus. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo, isso é andar no Espírito. Então, a paz, que excede todo mundo, aquela paz interior, se alguma coisa feriu tua paz, aquela paz interna, amado, recua, vai orar a Deus, vai buscar o Senhor, não tome nenhuma atitude, sem que Deus possa fazer com que esta paz interna, este testemunho interno, esta voz interna, possa realmente reinar de maneira poderosa e viva na sua vida, tá bom? Porque a paz é fruto do Espírito. Quebrou a paz, alguma coisa está ferindo o Espírito. O Espírito Santo está lá, dentro de você, falando, está ferindo, vai. Então, não é de Deus. Vai orar, não toma nenhuma decisão. Então, e para terminarmos aqui, amados, aqui por isso, 1 Pedro 2,15 fala, porque a vontade de Deus é que praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Praticando o bem, o que é o bem? É fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Nós vamos calar a boca dos insensatos, a ignorância dos insensatos, considerando que sois livres, nós somos livres, não usemos da liberdade como pretexto para fazer o que é mal, não use da liberdade que vocês têm em Cristo Jesus para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Ser servo de Deus é se inclinar para a vontade de Deus, e não é fazer o mal, é fazer o bem, é fazer o que Deus deseja. Isso é o que nós explicamos aqui, é aquela relação do espírito, alma e corpo, tá bom? Então vamos passar aqui, que faltam 5 minutos, segundo aqui a mídia. A conclusão é que ser guiado pelo Espírito Santo, ou andar no Espírito, significa andar em relacionamento com Deus, levando você a não ser mais conduzido ou movido por sentimentos ou pela sua própria vontade, mas sim pela fé na palavra de Deus, pela fé naquilo que Deus está dizendo para você. Ser guiado pelo Espírito Santo é isso. Então você precisa ser guiado pelo Espírito Santo nas finanças, é aquela, não só a palavra de Deus, mas a voz interior, o teu testemunho interior, como eu expliquei aqui para você, nos seus gastos. Será que você sabe que aquilo, você está gastando demais, você sabe que aquele gasto não é de Deus? Então, Deus não está nisso. Aí você, vou recuar, não, Senhor, quero muito, mas não é o que tu queres, então eu não quero fazer o que eu quero, porque ser guiado pelo Espírito Santo é fazer o que o Senhor quer. Eu recuo. É no teu casamento, é você saber aquilo que vai ferir teu marido, aquilo que vai ferir tua esposa, e você ser guiado por você, Senhor, é você se render. Rendido estou a ti, Senhor, é se render à vontade de Deus. Senhor, eu me rendo à tua vontade, eu me rendo à tua vontade, eu me rendo à tua vontade. Isso vai fazer toda a diferença nos teus relacionamentos, em tudo na tua vida. Ser guiado pelo Espírito Santo. Está lá, estou com vontade. Opa, é meu vício? Eu já fui escravizado por esse vício? Já fui escravizado por esse sentimento de homossexualismo? Então, Senhor, eu preciso levar cativo o meu pensamento à obediência de Cristo. Preciso me relacionar mais ainda com Deus. Preciso me inclinar para o Espírito, me inclinar para a tua vontade, Pai, porque o teu Espírito Santo está falando para mim que aquilo não é de Deus. Senhor, eu não vou me misturar com isso, eu não vou tocar nisso, Senhor, eu não vou olhar para isso. Senhor, eu preciso então me inclinar para o Espírito. Aí, irmão, você vai estar se rendendo à vontade de Deus, você estará sendo guiado pelo Espírito Santo, porque aquilo que você não pode, Deus fará por você. O Espírito de Deus que habita em você, o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, Ele vivificará os vossos corpos mortais. Ele vai trazer vida para você. Onde o pecado quiser trazer morte, o Espírito Santo dentro de você vai trazer vida, porque você vai se inclinar pelo Espírito Santo, você vai andar no Espírito, você vai ser guiado pelo Espírito, e aquilo que veio para trazer morte vai ser repreendido, vai ser vencido em nome de Jesus, e o Espírito Santo vai trazer vida para você. Que esse estudo da palavra traga vida para você, traga plena paz. Paz, no grego é eirene, é o sentido amplo de bem-estar, que você possa estar bem nos teus relacionamentos, que esta paz de Deus que excede todo entendimento guarde teu coração, tua mente, a sua alma seja guardada em Cristo, na palavra dEle, na sua vontade, e que o teu corpo físico haja da maneira como Deus deseja, como filho de Deus, como um filho de Deus, não como escravo. Que esta paz ela reine no seu coração, tá bom? Deus os abençoe, fique com a EBD Kids, a graça e a paz de Cristo Jesus, amados.